Olá, pessoal! Aqui é a professora Rose e esse é o terceiro e último vídeo das nossas aulas de redação dissertativa. Nessa aula, verificaremos quais são os critérios para avaliação do Enem. Cada critério é chamado de competência e no Enem vale de 0 a 200 pontos. É importante aqui lembrarmos que essas mesmas competências são analisadas por qualquer professor que corrija uma dissertação, seja na escola, no ensino médio, seja na universidade, ao ler um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, seja também em outras avaliações de outras instituições, como concursos públicos, por exemplo. A primeira competência é demonstrar domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Para que o candidato demonstre esse domínio, ele deve escrever uma redação objetiva e clara, utilizando vocabulário variado. Além disso, não se pode escrever usando marcas da oralidade, como gírias. A avaliação analisa se o escritor sabe distinguir os registros formal e informal. Em resumo, é necessário ser um bom leitor, ter o hábito de ler constantemente textos variados. Também escrever e conversar com pessoas de vários níveis culturais acrescenta um vocabulário muito mais rico aos nossos conhecimentos linguísticos. Nós vimos na aula de variações linguísticas o que é linguagem formal e o que é linguagem informal. Lembrando que o prefixo in quer dizer não. Então, formal é referente à forma, a padrão, que quer dizer que a linguagem está de acordo com a gramática. Todo o resto, como gírias, regionalismo, estrangeirismos, não estão de acordo com a norma padrão. A próxima competência, a competência 2, é compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Bom, primeiro, o que é um texto em prosa? Nós vamos voltar a ver isso na nossa aula de literatura da semana que vem. Porém, já vamos aqui esclarecer que prosa é um texto escrito em parágrafos. Não se pode escrever um poema, por exemplo, no dia da redação. Tem que ser uma redação que seja em parágrafo, que vá de uma margem a outra, que faça o recuo, que é a marca do parágrafo. Além disso, o que é limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo? Foi o que nós vimos no nosso primeiro vídeo. Como é que se estrutura? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E aí, o que eu coloco em cada uma dessas partes? Muito bem. Aqui diz que é nesse momento que o avaliador verá a qualidade da leitura do candidato, porque para aqueles que leem bem, torna-se fácil escrever dentro dos requisitos da proposta da redação. Avaliando essa competência, o corretor também perceberá a sua bagagem cultural, já que o autor exibirá nos seus argumentos exemplos da sua vida, isto é, se utilizará das experiências pessoais, dos conhecimentos adquiridos em livros, filmes, etc. Para se ter uma boa avaliação nesse quesito, deve-se deixar clara a tese que se quer defender e utilizar argumentos fortes que, de fato, provem o ponto de vista. Deve-se atentar também que os textos motivadores servem apenas como inspiração, não podem ser copiados. Então, eu preciso saber como é que eu estruturo o texto dissertativo, como é que ele se organiza. Então, aquela nossa primeira aula, o nosso primeiro vídeo, fala sobre essa estruturação. Então, eu preciso saber que na introdução eu tenho que apresentar o tema que está sendo tratado, expor o meu ponto de vista. Depois, no desenvolvimento, eu apresento meus argumentos de defesa para o meu ponto de vista e, na conclusão, eu faço
uma reafirmação desse ponto de vista e apresento uma proposta para a solução do problema. A terceira competência é selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa competência avalia a qualidade, a consistência argumentativa e capacidade de persuasão do autor do texto. Além disso, é nesse momento que o avaliador verifica se o texto é apenas uma dissertação ou se, além de informar sobre um determinado tema, o autor manifesta seu posicionamento e faz críticas com relação às informações selecionadas para persuadir o leitor. Então, nessa primeira parte aqui, nós verificamos que a competência 3 está ligada à competência 2. Na competência 2, verifica-se se ele escreveu um texto dissertativo argumentativo, se está estruturado de acordo com esse tipo de texto. Na competência 3, vai se observar a qualidade dos argumentos utilizados para persuadir o leitor sobre o ponto de vista colocado. Além disso, é importante aqui observar que dissertar é diferente de dissertar e argumentar ao mesmo tempo. Uma dissertação pode ser apenas uma colocação de ideias a respeito de um determinado fato, sem a necessidade de convencer o leitor sobre um ponto de vista. Já a dissertação argumentativa, o próprio nome diz, eu seleciono argumentos. É como se eu estivesse tentando convencer alguém de que eu tenho um ponto de vista que difere de outras pessoas, ou até pode ser parecido com o de algumas pessoas, mas pelo meu repertório, pelos meus conhecimentos, eu vou selecionar argumentos para provar esse meu ponto de vista, essa minha tese. Com relação à competência 3, podemos perceber claramente, a partir do nível 3, que todos os argumentos devem ser apresentados em defesa de um ponto de vista. Então, eu tenho um ponto de vista e aí eu vou criar 2 ou 3 argumentos pensando nesse meu ponto de vista, pensando na defesa dele. Isso significa que um texto sem ponto de vista deve ser pontuado no nível 2, principalmente se o autor estiver mais focado no assunto de modo geral do que no tema propriamente dito. Então, aqui eu não posso ser tão aberto. Eu tenho um tema, que é uma situação-problema, e aí eu vou emitir meu ponto de vista sobre isso. Nós estamos vivendo uma pandemia, e aí há uma série de falas com relação a que comportamento nós devemos ter sobre essa pandemia, para que nós não estejamos expostos ao vírus. Vemos muitas pessoas colocarem suas opiniões, mas uma opinião sem argumentos é só uma opinião. Eu posso dizer, não, eu acho que a vida deve prosseguir normalmente. Quais são os meus argumentos? Baseados em fatos, para provar de que é possível eu me expor a esse vírus. Né? Então, é esse pensamento que a gente tem que ter aqui quando a gente vai fazer um texto. A competência 4, que é demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, na verdade, quer saber se nós somos coerentes, se nós usamos de coesão no nosso texto. Então, aqui diz o seguinte, temos uma pergunta. O candidato soube encadear bem suas ideias? Tem um errinho aqui, me desculpem, é suas.
É esta a pergunta que o avaliador fará ao ler a redação. Em outras palavras, deve-se se preocupar se usou adequadamente as conjunções e preposições para conectar as sentenças e parágrafos, se estes estão bem estruturados e se o texto, de uma maneira geral, tem sequência lógica. Muito bem. Então, essa quarta competência vai avaliar a capacidade do escritor de encadear bem as suas ideias numa sequência lógica. Para eu fazer isso, eu não posso perder aquela estrutura da introdução, desenvolvimento e conclusão naquela ordem. E não somente isso. O ato de escrever requer que eu conheça também algumas palavras que são essenciais para conectar as minhas sentenças, as minhas frases, as minhas ideias, como as conjunções e as preposições, por exemplo. Também há outras expressões que são iniciadoras de parágrafos e mostram que um parágrafo, embora seja uma ideia, por isso que a gente chama de parágrafo, e eu só mudo de parágrafo quando eu tenho uma nova ideia, ele está vinculado à totalidade do texto por palavras ou expressões que costuram essas ideias. Então, essa competência aí é a respeito dos mecanismos linguísticos. É como se eu tivesse uma máquina e as engrenagens que fazem com que essa máquina funcione, né, as pequenas peças que fazem essa conexão, é que, nesse momento, fizessem com que o texto seja um todo, né? Que fazem, melhor dizendo, com que o texto seja um todo. Então, vamos pegar um exemplo simples. Vamos pensar no encanamento de uma casa. Eu compro os tubos, mas se eu não tiver as conexões, aquelas pecinhas pequenas, curvas, cotovelos, para fazer a conexão, essa ligação, eu não tenho meu encanamento pronto. Eu não tenho o encanamento funcionando. O texto também é assim. Para que eu tenho várias ideias. Se eu não usar essas palavras que nós chamamos de elementos coesivos, eu não tenho um texto de fato. Eu tenho frases soltas. E para finalizar, nós temos a competência 5, que é elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Geralmente, a proposta de redação propõe ao estudante um problema. Já disse isso, né? O tema é um problema, uma situação, um problema que diz respeito ao nosso país, ao Brasil. E por isso ela pede que se sugira uma solução. No entanto, mais do que viável, sua resolução deve respeitar a cidadania, liberdade e diversidade cultural, além de ser solidária. Então, eu preciso, eu coloco minha opinião para uma situação. Eu digo o que eu penso, eu defendo essa minha opinião, mas como se trata de uma situação problema, eu também preciso saber propor soluções como cidadã ou como cidadão. Dentro dessa solução, eu tenho que levar em consideração os elementos que compõem a nossa sociedade, que são a instituição governamental, o governo sempre tem que ter a sua parte, os meios de comunicação que entram na casa de todos e a escola, que é responsável pela educação. O que essas instituições podem fazer para promover a melhoria, para promover a transformação desse problema, para ir aos poucos intervindo a fim de solucioná-lo? Respeitando, como eu disse, a diversidade, a liberdade, sendo solidário. Muito bem, gente. Espero que eu tenha sido clara e que nós possamos, numa outra oportunidade,
esclarecer as dúvidas.